Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não queira nada menos que Oi, isso. pessoal. Amém? Cardoso. Lá em Mateus 18, Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tudo bom? Estamos aqui, né? Começando uma live pequena, uns 20 minutos mais ou menos, 20 e alguma coisa. E eu queria dar continuidade de ontem, que nós falamos sobre Daniel, o profeta Daniel. Amém? E a gente falou... Não, perdão, Daniel não, estou pensando em Daniel. Ó. Falamos sobre Jó. Quem era Jó, né? Que nós sabemos, né? A palavra do Senhor declara aqui que Jó era um homem, né? Reto, sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Esse era Jó. E nem por isso, por ele ser um homem reto, sincero e que se desviava do mal, ele deixou de passar por provações. E isso traz para a gente um entendimento muito sério, porque as pessoas acham que o crente não vai passar provação. Ou então, se você está passando por alguma coisa, uma provação, alguma coisa séria, porque está no pecado, porque tem alguma coisa errada com você. Não, irmão, Deus prova os servos dele. Claro que geralmente, né, nós abrimos brechas, né? Nós abrimos brechas e o inimigo, ele aproveita, né? Como ele aproveitou na vida de Jó. Mesmo Jó tendo todas as qualidades. Mas Deus, lá no capítulo 42, Deus exaltou Jó quando ele entendeu o que era que ele tinha que fazer. Para você ter ideia, eu vou ler aqui para você, Jó capítulo 2, né? Não, 2 não, vou ler no capítulo 5. Não, pera, toda atrapalhada. Capítulo é porque eu estou fora da minha mesinha. Capítulo 3, versículo 25. Olha o que aqui diz. Isso aqui é fala de Jó. Por quê? O que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Então, qual foi a brecha de Jó? O medo. E eu expliquei ontem, né? O medo, tem certos medos que se levantam na nossa vida que nos paralisa. E nós temos que entender isso. Nos paralisa. E ele disse aqui, olha, Jó, porque o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. No 26 ele acrescenta, nunca estive sossegado. Ó, que coisa séria. Ele nunca esteve descansado, nem sossegado. O que é uma pessoa... O que significa uma pessoa dizer que nunca ele se sentiu sossegado e descansado? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor mostra que a maior preocupação de Jó era com os filhos dele. E essa preocupação era para os filhos dele não se perder. Para os filhos dele não se perder. E muitas das vezes nós temos essas preocupações, que é algo normal, é natural. Só que Deus, ele nos ensina, irmão, a descansar no Senhor. O Senhor nos ensina. Ele manda a gente descansar nele. Descansar. Descansa. Deus, ele tem, como é que eu posso dizer? Ele tem a solução para todo tipo de problema. Ô Irene, Pai do Senhor, querida. Ele tem a solução para todos os problemas. O Senhor, ele tem. Mas às vezes a gente age muito por impulso. Você concorda comigo, Irene? Nós agimos muito por impulso. Por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente está ouvindo. A gente vai agindo por impulso. A gente deixa de ouvir
a voz do Senhor. E o problema de Jó era esse. Ele se preocupava muito com os filhos dele. Todos os anos, ele tinha o quê? Se eu não me engano, era 7 filhos. E existiam festas na casa dos filhos. E interessante que nessas festas, todos os filhos dele se reuniam. E diz aqui a palavra, que quando os filhos dele, ele via que estavam se reunindo para uma festa, quando ele via que os filhos dele estavam se reunindo, o que é que ele fazia? Ele ficava preocupado. Ele ficava preocupado. Por isso que ele disse aqui no versículo 25, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Olha o que é que o medo faz. Olha o que o medo faz. Existe um livrozinho, um livretozinho que eu gosto muito dele. Não tenho ele mais. Eu acho que eu dei a alguém. Que sempre que alguém vem conversar comigo e a gente identifica, né, que a pessoa está passando por um problema de medo, principalmente, aí eu sempre dou. E eu creio que eu não tenho mais nenhum. É do missionário R.R. Soares. E esse livretinho, ele tem o nome Medo, feche essa porta. Medo, feche essa porta. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Que os momentos vão chegar. Os momentos de tormenta, os momentos de problema. Só que a gente tem que parar e pensar. A gente não pode tomar atitudes precipitadas. A gente tem que confiar em Deus. Tem que confiar. A gente tem que aprender a descansar no Senhor. A gente tem que aprender a ouvir uma palavra dessa e dizer, Senhor, Jó foi um homem abençoado, um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Olha como esse homem, ele era vigilante. Só que existia algo na vida dele que abriu o espaço para o inimigo agir. E o que foi esse algo? O medo. O medo. E ele mesmo declarou, quando ele começou ali a conversar, quando ele começou a passar, a perder tudo, quando ele amaldiçoou até mesmo o seu nascimento. E tal, até o ponto que ele foi abrindo o coração, porque isso é muito importante. Quando a gente está passando por problemas, a gente abrir o coração para o Senhor, né? Mas é abrir de verdade mesmo. Oi, pessoal, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Abrir o coração mesmo, é dizer, rasgar o coração. É dizer a Deus realmente o que você está sentindo. E foi isso que aconteceu com Jó. Então ele disse, olha, porque o que eu temia, o que eu temia, me veio. E o que eu receava, o que é recear? É um medo ainda mais, né? Eu vou dizer assim, é um medo maior, extremo. Ele não estava nem, a coisa não tinha nem acontecido, mas ele já estava com medo que acontecesse. Você já viu uma pessoa que na família às vezes acontece, um teve câncer, outro sofreu na família de um infarto, outro teve um problema lá de artrite, não sei o quê, tireoide, isso e aquilo. Aí a pessoa começa tal, daqui a pouco a pessoa começa com aquilo. Não, isso não. Vai no médico, o médico diz, olha, eu quero que você faça uma bateria de exame. Só que, pelo seu diagnóstico, eu acho que sua família teve, eu acho que você também vai ter. Aí a pessoa já fica com receio. Eu acho que eu tenho isso. Eu acho que eu tenho aquilo. Eu acho que... Então, Jó, aquilo que ele receava. Ele tinha medo de uma coisa que ainda não estava acontecendo. Ele tinha medo. E por causa desse medo, ele não conseguia ter sossego na mente. Ele não conseguia dormir. Porque aqui ele declara, no versículo 25, nunca estive descansado. Então, apesar dele ter todas as qualificações, aquelas qualificações,
de um homem bom, reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal, vigilante no caso. Ele está dizendo aqui, mesmo assim, existia algo na vida dele que ele não conseguia vencer. E ele diz aqui, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ele se preocupava com a vida dos filhos, porque os filhos faziam suas festas, e a palavra diz que ele se preocupava quando os filhos se reuniam para fazer comemorar os aniversários. Então, ele temia. E olha, interessante, que ele temia não era que acontecesse uma coisa assim, ele temia que os filhos saíssem da presença de Deus. Aí você pode dizer assim, não, mas o medo de Jó era um medo lícito. Claro que era. Ele temia que os filhos se desviassem, que naquelas festas eles chegassem a fazer coisas que desagradassem a Deus. Que eles saíssem da presença de Deus. Então, a preocupação de Jó é uma preocupação lícita. Mas essa preocupação, irmãos, não agradava a Deus. Mas como, irmã? Como é que essa preocupação, Deus não vai se agradar que eu me preocupe com os meus filhos para ele não se desviar, irmãos? Porque era algo excessivo. Sabe o que eu creio? Que Deus, ele tem prazer em ver em nós confiança. Confiança. É isso que eu creio, que Deus, ele tem prazer. Uma semana dessa aí eu passei por um problema, que eu mandei um valor para uma pessoa e caiu em conta de outra pessoa que eu não conhecia. Eu mandei errado. O nome era o mesmo e eu mandei errado. Só que tinha um pontinho que eu tinha que ter colocado e tinha lá um não sei o que, um nomezinho que eu tinha que ter colocado. E eu não coloquei, eu vi o nome da pessoa, eu digo, é o mesmo, mandei. Irmãos, aquilo me perturbou na hora. E aí eu liguei para a pessoa, você recebeu tal. A pessoa, não, tem uma triste notícia, você mandou para a pessoa errada. Eu digo, Jesus, e agora? E agora, Senhor, para eu resolver esse problema? E aí fui para lá, fui para cá, liguei para o banco, né, que é para o Nubank, liguei para o Nubank disse que não podia fazer nada, porque eu coloquei minha senha e tal, senha de acesso, tal, eu paguei, não podia fazer nada. Aí a pessoa lá passou era o Pix era o e-mail, passou o e-mail para a pessoa que eu mandei, que ninguém conhece, que nós não conhecíamos, e no outro dia, aí eu fiquei naquela. Bom, a esperança é que a pessoa veja o e-mail. Fiquei. Nisso que eu fiquei, irmãos, aí eu ia para lá, para cá, eu digo, Jesus, o que é que eu vou fazer? Aí daqui a pouco veio assim, sabe uma coisa? Eu vou dormir. Já era tarde. Vou deitar. Na hora que eu fui deitar, a cabeça, mil coisas, sem conseguir, a mente trabalhando. Aí eu levantei, aí eu fui na cozinha. Cheguei na cozinha, veio ao meu coração. Descansa no Senhor, que Ele tudo fará. Não, perdão. Descansa. Aquela palavra que tem no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar. Mas foi essa, Jesus, foi. Mas ele falou sobre o descansar. Lança sobre ele todas as vossas ansiedades. Pronto, foi essa palavra. Porque uma vai puxando a outra, né? E aconteceu já umas semanas aí, acho que foi mês passado. Foi mês passado. Então, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Aí eu cheguei na cozinha e eu assim, Jesus, eu sei, eu fiz uma oração. Senhor, eu sei que o Senhor ainda tem muita gente honesta nessa terra. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem muita gente honesta nessa terra. Senhor, toca no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus. Mas eu fiz antes a oração. E aí quando eu cheguei na cozinha, estava sem conseguir dormir, aí veio essa palavra. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Aí eu disse, descansa. Para eu descansar, né? Aí eu disse, sabe uma coisa? Senhor, eu lanço sobre o Senhor, Pai.
Em nome de Jesus eu vou descansar. Eu já orei, pedi perdão ao Senhor, porque eu errei, me precipitei, não prestei atenção, não fui vigilante. Eu lanço sobre o Senhor, meu Deus. Eu entrego ao Senhor esse problema. E eu vou dormir em nome de Jesus. Aí peguei, ainda vim, olhei o celular, nada, e fui deitar. Nisso que eu fui deitar, ficou sem querer dormir, eu botei a mão na minha cabeça, orei, repreendi, né? Aquela ansiedade, repreendi em nome de Jesus, e eu disse, eu vou orar, ou eu vou dormir, porque eu já deixei nas mãos do Senhor, eu já lancei sobre o Senhor. Dormi, consegui dormir, graças a Deus, dormi. Quando deu 5 e pouca da manhã, que é o horário que geralmente eu acordo, que o esposo vai trabalhar, e eu gosto de fazer o café dele. Levantei, primeira coisa que eu fiz, vim olhar o celular. Nada. Eu digo, Senhor, eu já coloquei nas tuas mãos. Fui, fiz o café, tal. Se aquilo, ele saiu, eu voltei para a cama. Nisso que eu estou na cama, quando dá uma certa horinha, aí a pessoa liga para mim. Você olhou já o seu... eu fui olhar o Zap e tinha uma mensagem. Vai lá na sua conta que o rapaz disse que já ia depositar. Olha, tá vendo? Ia transferir de volta. Eu digo, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Aí eu peguei, tal, na mesma hora entrei lá na minha conta, quando eu olhei o dinheiro de volta. Aí mandei para a pessoa certa, né? Dessa vez, prestei atenção. Mas o que é que eu quero dizer a você? O que eu quero dizer a você, e que serve para mim, porque isso para mim foi um testemunho maravilhoso, e eu estava precisando de testemunho na minha vida. Porque a gente tem que pedir a Deus, Senhor, eu quero viver os milagres do Senhor aqui nessa terra. Eu tenho que ter testemunho, Pai, para dar ao teu povo. Amém, igreja? Então, o que aconteceu comigo? No momento que eu fui na cozinha, que eu estava meio ansiosa mesmo, preocupada. Digo, Jesus, eu mandei o dinheiro errado. Aí eu orei, Senhor, eu sei que o Senhor tem pessoas ainda honestas nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja honesta. E que veio no meu coração, lança sobre ele, descansa no Senhor. Eu lancei, irmão, na hora saiu a palavra na minha boca. Eu lancei. No outro dia, eu fui dormir em paz, graças a Deus. No outro dia, a pessoa recebeu o e-mail lá do rapaz, no meu nome, dizendo que eu tinha feito errado. E o rapaz pegou e mandou de volta. Para a glória de Deus. Então, isso foi o quê? Foi uma resposta de Deus, que ele ouve a minha oração, que ele ouve a tua oração. Qual foi o problema de Jó? Para o inimigo ter acesso à vida dele e que Deus permitiu. Foi porque a preocupação dele era excessiva. Tá dando para entender? A preocupação, oi Cris, oi Vitor, a preocupação de Jó era excessiva, era além do normal. E aí ele, até o momento que ele reconheceu, porque ele reconheceu, e ele disse, o que eu temia me sobreveio. O que eu receava me sobreveio. Eu não dormia, eu não tinha sossego na minha vida. E Deus trabalhou na vida dele, para a glória do nome do Senhor. E ele continua trabalhando, não na vida mais de Jó, porque o tempo de Jó passou, ficou aqui o exemplo para mim e você. Se pegar essa palavra, se pegar a palavra do Senhor, quando ele manda você descansar nele. Amém? Fica o exemplo aqui pra gente. Aqui em Jó, capítulo 21, versículo... É 21 22? Não, 22. Versículo... Versículo 20. Diz o seguinte. Capítulo 22, versículo 20. Olha bem. Não, vamos para o 18. Ora, ele encherá de bens, falando de Deus, né? Que o Senhor encherá de bens as suas casas. Pelo que longe de mim, o conselho dos ímpios. Bota o conselho dos ímpios para longe, né? O que ele está querendo dizer aqui, quando você confia nele, o Senhor vai encher de bens a tua casa. Mas longe de você e de mim, o conselho dos ímpios.
Porque os ímpios, irmãos, nem os pecadores não têm nada para oferecer de bom para a gente. Principalmente quando são coisas do âmbito espiritual. Amém? Que eles não entendem. Aí diz, versículo 19, os justos o viram e se alegraram. E dizendo, na verdade, os justos o viram e se alegraram. E o inocente escarneceu deles. O inocente escarneceu deles, dizendo, na verdade, os ímpios foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Aí ele vem dar o conselho maravilhoso. No 21, une-te. Isso aqui é o segredo de você obter a vitória naqueles problemas que estão se levantando contra a sua vida, seja quaisquer. Une-te, pois, a Deus e tem paz. O que era que faltava na vida de Jó? Homem reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal, mas ao mesmo tempo era um homem que tinha receio. E por causa dos receios, do medo dele, que era com relação aos seus filhos, que os seus filhos se perdessem, ele não conseguia ter sossego, ele não conseguia ter paz. Até o momento que ele entendeu que Deus, através do amigo dele, né, do Elifaz, ali exortando Jó, Deus mostrou a Jó o que era que ele precisava. Ele diz, olha, quando você está unido com o Senhor, é o que quer dizer essa palavra, une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Quando a gente se une a Deus, o que é se unir a Deus? É estar em concordância com a palavra dele. É aceitar, mesmo que a gente esteja, irmão, passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que a gente esteja vivendo um redemoinho na nossa vida, os problemas se levantando em casa, em igreja, família, casamento, une-te a Deus. Vai para a palavra, se une naquilo que Deus está falando, a palavra dele. O que ele está dizendo para você? E tenha paz. Tenha paz. Sinta alegria no seu coração em meio à tribulação. Essa alegria que você vai sentir é porque você vai ter paz. Você sabe que Deus, ele vai agir em seu favor. Porque o Senhor, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Amém? Então ele disse, olha, une-te, pois, a Deus e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei, que é a palavra, né? A lei da sua boca. Aceita, peço-te, a palavra de Deus, que sai da boca de Deus. A lei da sua boca. E põe as suas palavras no teu coração. A gente precisa ouvir isso. Porque muitas das vezes a gente está dando, como é que diz? Pontapé, né? Murro em ponta de faca, né? Um dizerzinho que tem. Murro em ponta de faca. Você faz isso, faz aquilo, trabalha isso e aquilo. E não consegue sair do lugar. Não está conseguindo sair do lugar. Então ele está dizendo, une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da tua boca, aceita a palavra que sai da boca de Deus, e põe as suas palavras no teu coração. Põe as palavras do Senhor no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua casa. Olha o que Deus está dizendo a Jó, através de Elifaz, daquele amigo, que estava ali exortando Jó. Afasta a iniquidade, a incredulidade, irmão, aqui. Afasta a incredulidade. Quando você tem medo, você sabe que Deus sim tem condições de fazer.
A Bíblia diz, a palavra do Senhor fala, que nada é impossível ao Senhor. Então você sabe, oi Mateus, paz, você sabe que Deus tem condições de fazer, mas o medo, a preocupação, está impedindo Deus de agir. Depois ouça lá o testemunho que eu dei. Está impedindo. Então, afasta da tenda. No versículo 23, ele diz, olha, do 27, perdão, 22, 27. Tu orarás a ele, e ele te ouvirá. Ou te ouvirás. Cadê? Tu orarás a ele, e ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Versículo 28. Determinando tu algum negócio, fica firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Por que a luz? Por que a luz vai brilhar? Porque as trevas vai ter que sair. Vai ter que bater em retirada. Porque quando a luz, aqui é as trevas, é os problemas, mas quando a luz chega, a luz é o entendimento da palavra, chega nas nossas vidas e a gente toma uma posição, e a gente clama, e a gente determina, e a gente declara que sabe que Deus ele vai agir ao nosso favor, coloca diante de Deus, reconhece as nossas falhas, pede perdão ao Senhor, coloca diante dele, ele vai agir. Ele vai agir. É o Senhor que age em nosso favor. Amém? Eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Então, se você está passando por um problema assim, ou conhece alguém que está passando pelos mesmos problemas, que não sabe o que vai fazer da vida, irmão, Deus está colocando no meu coração. Tem pessoas, irmãos, que estão tão viciadas em jogos, principalmente esses jogos online, que não sabe como sair. Não sabe, não tem, essa pessoa ela não vê como ela pode sair. Ela tem medo. Ela tem medo porque ela começou a pedir dinheiro a um, pedir dinheiro a outro, pedir dinheiro a outro, pedir dinheiro a outro, e isso se tornou uma bola de neve, e ela não sabe como sair dessa situação. E muitos, infelizmente, ouvem a voz do diabo. E o diabo, ele fala, você vai resolver esse problema. Só tem uma forma para você resolver, é tirando a sua vida. E muitos, infelizmente, caem na lábia do inimigo, achando que não tem problema, não tem solução. Por causa do medo que está por trás da situação que a pessoa entrou. Mas nós estamos aqui para declarar que tem solução sim. Determina na tua vida. Manda essa mensagem para alguém que você sabe que está passando por algum tipo de problema. E não é só em jogos, não. A pornografia está aí. Muitas coisas. Então, manda. Então, Deus diz, olha, determinando tu algum negócio. Seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. A luz. Por quê? Porque a luz vai vir, a revelação da palavra, a pessoa vai se alicerçar no Senhor, vai vencer o medo, vai vencer a perturbação, vai clamar ao Senhor, sabendo que o Senhor está ouvindo, e ela vai ser liberta para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, manda essa live para alguém, manda essa palavra, compartilha, se inscreve para a gente alcançar mais vidas. Amém? Então eu deixo um abraço aqui para vocês. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. O Senhor sabe quem está precisando, Senhor, ouvir. Ah, Senhor. Jó, ele era um homem, Deus, temente a ti, é verdade. Ele era reto, sim, nos seus negócios, sim, Pai. Ele era, Senhor, ele se desviava do mal. Ele era temente ao Senhor. Só que existia uma falha ainda em Jó, como existe em todos nós, Senhor, que são as nossas falhas, que são aquilo, Senhor, que nós, muitas das vezes, nós ainda não conseguimos vencer, Pai. Ô, Espírito Santo, nos ajuda.
Só o Senhor pode nos ajudar. Nos dá, em nome de Jesus, Senhor, o entendimento da tua palavra. Nos ensina, Senhor, a andar no teu caminho, a entender a tua palavra. Que esse espírito de medo caia por terra, seja arrancado da vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que essa pessoa que está passando, Senhor, que se viciou nesses jogos, Pai, não sabe o que vai fazer. Deus, que elas possam ser libertas pelo poder da tua palavra. Essa pessoa que está com ansiedade, essa pessoa que está com depressão, com pânico, com medo. Senhor, nós oramos, Pai. Nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que não muda, Pai, na tua palavra. O Senhor disse na tua palavra, eu não mudo, eu, o Senhor, não mudo. O Senhor é aquele, Deus, que nos dá esperança através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então nós clamamos que o Senhor possa alcançar os corações, Pai, os corações angustiados, os corações depressivos, Senhor, e que haja milagre, Pai. Vida abundante na vida dessas pessoas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, perdoa, eu passei dos 20 minutos, que eu queria 25 minutos, mas eu creio que Deus falou ao nosso coração, amém? Compartilhe essa mensagem com alguém, manda as pessoas se inscreverem lá e até amanhã em nome de Jesus. Se não der para fazer à tarde, que hoje não deu para fazer às 16, mas a gente faz à noite, amém? Em nome de Jesus, ó, um abraço e até amanhã, se o Senhor permitir. Glória a Deus. Cheiro, Messia!